E aí, já parou para pensar em quantos e-mails a gente manda todo santo dia? Provavelmente vários, né? É uma ferramenta tão parte do nosso cotidiano que a gente raramente para pensar no que acontece depois daquele clique. Mas olha, por trás desse ato tão simples tem uma jornada tecnológica incrível. E hoje a gente vai desvendar essa jornada passo a passo. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Vamos seguir o rastro de um e-mail, desde o momento em que ele sai do computador de quem envia até a caixa de entrada de quem recebe. O objetivo? Entender a mágica, a tecnologia que faz tudo isso funcionar. Então, vamos nessa! Ok, antes de mergulhar de cabeça nos servidores e protocolos, vamos começar pelo começo, né? Precisamos entender a ideia principal por trás do e-mail, o que faz dele uma ferramenta tão única e diferente de outras formas de comunicação. A grande sacada do e-mail, o que o define, é que ele é uma comunicação assíncrona. O que isso quer dizer? Diferente de uma ligação ou de um chat, ninguém precisa estar online ao mesmo tempo. A mensagem vai, fica guardada num servidor e a outra pessoa lê quando puder, quando quiser. Simples assim. E tudo isso funciona por causa de um endereço padrão que todo mundo conhece. Um nome, o famoso arroba, e um domínio. E para entrar nesse mundo, é bem simples. Basicamente, a gente só precisa de duas coisinhas. Primeiro, claro, uma conta, que é como se fosse o nosso endereço digital. E segundo, uma ferramenta para poder ler e escrever as mensagens. E é justamente sobre essas ferramentas que a gente vai falar agora. Beleza, então. A conta está criada. E aí? Como é que a gente faz para, de fato, acessar, ler e escrever os nossos e-mails? Basicamente, existem duas janelas principais que a gente usa para espiar nossa caixa de entrada. E aqui a gente chega numa escolha que todo mundo, mesmo sem perceber, faz. De um lado, temos o chamado cliente de e-mail. Pensa no Outlook, no Thunderbird, um programa que você instala no computador. A grande vantagem é que ele baixa as mensagens, então dá para trabalhar até sem internet. Do outro lado, tem o Webmail, que é o Gmail ou Hotmail, que a gente acessa direto pelo navegador. Não precisa instalar nada. É a praticidade e a flexibilidade contra, talvez, alguns recursos mais avançados. Pronto! Conta criada, ferramenta escolhida, agora é a hora da verdade. É o momento de escrever a mensagem e, finalmente, clicar no botão Enviar. É exatamente aqui que a jornada do nosso e-mail começa para valer. Mas calma lá. Antes de sair clicando em Enviar, é super importante entender para quem a mensagem vai. O campo Para é fácil, é o destino principal. O CC, ou com cópia, é para quem precisa ficar sabendo do assunto, mas não é o foco principal. Todo mundo vê quem está nesses dois campos. Agora, o CCO, a cópia oculta, esse é o campo secreto. Quem recebe a mensagem por ali fica invisível para todos os outros. E aqui fica a dica de ouro. Vai mandar um e-mail para um monte de gente que não se conhece? Usar o CCO não é só uma boa prática, é uma questão de respeito e privacidade. Ele protege o endereço de e-mail de todo mundo. Certo, o botão Enviar foi clicado. E agora? O que acontece? É nesse exato momento que entra em cena o SMTP, o protocolo simples de transferência de correio. Para ficar fácil, imagine que o SMTP é o carteiro digital. É ele quem pega a sua carta, o seu e-mail, e se encarrega de levá-la até a agência dos correios do destino. Ou seja, ele cuida de todo o processo de envio. E olha só que genial, para nunca mais esquecer o que o SMTP faz, tem um macete ótimo. SMTP. É só pensar, sua mensagem está partindo. Uma forma bem simples e direta de lembrar que esse protocolo é o responsável por dar o pontapé inicial na jornada do seu e-mail. Muito bem, o SMTP fez a parte dele. A mensagem partiu. Mas calma, isso é só metade do caminho. Foi só o primeiro tempo do jogo. Agora a gente vira a chave e vai olhar o outro lado da história. Como essa mensagem é finalmente recebida e lida lá na outra ponta. Então, o nosso carteiro, o SMTP, cumpriu a missão. A carta chegou na agência de correios do destino, ou seja, no servidor do destinatário. Mas ela ainda está lá, guardadinha. A pergunta agora é, como a pessoa do outro lado faz para pegar essa carta e ler? Para isso, entram em campo outros protocolos. E existem basicamente duas formas de fazer isso. A mais antiga é o POP3. Pense nele como ir até os correios e levar toda a sua correspondência para casa. Ele baixa tudo para o seu computador e geralmente apaga do servidor. Já o IMAP, que é o padrão hoje em dia, funciona diferente. Com ele, você só espia as cartas lá na agência dos correios, ou seja, no servidor. A vantagem gigantesca disso? Tudo que você faz, apaga o e-mail, move para uma pasta, fica sincronizado em todos os seus aparelhos, no celular, no computador, no tablet. É por isso que o IMAP dominou o mundo. Ufa! O e-mail chegou, foi lido.
missão cumprida, certo? Nem sempre. Na verdade, é aí que a conversa muitas vezes começa de verdade. Agora a gente entra na fase de gerenciamento. Como organizar a caixa de entrada e, claro, como responder. Para não virar uma bagunça, a gente usa as famosas pastas. A caixa de entrada é a porta de entrada. A pasta de enviados é o nosso arquivo do que já foi. Rascunhos salvam aquelas ideias que ainda não estão prontas. E, claro, as pastas de spam e lixeira são essenciais para manter a casa limpa e organizada. E por último, as ações. Responder é um papo direto, só com quem mandou o e-mail original. Encaminhar é quando você quer levar aquela conversa para uma pessoa nova. Mas o mais delicado, o que exige mais atenção, é o responder a todos. Ele manda sua resposta para absolutamente todo mundo que estava na conversa original, nos campos para e CC. E é por isso que essa escolha vai muito além da tecnologia, né? É pura etiqueta digital. Saber quando usar cada um desses botões é fundamental. Afinal, quem nunca viu uma confusão no trabalho por causa de um responder a todos enviados sem querer? É sempre bom pensar 2, 3 vezes antes de clicar. E com isso, a gente fecha o ciclo. O que parece ser só um clique no botão enviar é, na verdade, um sistema super bem orquestrado com clientes de e-mail, servidores e um monte de protocolos como o SMTP, o POP3 e o IMAP, todos trabalhando em harmonia para levar uma mensagem de um ponto ao outro do planeta. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Hoje, no mundo dominado pela velocidade das mensagens instantâneas, o e-mail, com seu jeito mais lento, mais formal, ainda tem um papel fundamental. Mas, por quanto tempo? Como será que ele vai evoluir? Qual vai ser o papel do e-mail daqui a 10 anos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.